pessoal, Macete Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Agora fique com os nossos palpites esportivos para este dia. Vamos começar esta segunda-feira com a Liga dos Campeões, a CONCACAF. Temos a equipe do Persepolis do Irã enfrentando a equipe do Al Nassr da Arábia Saudita. Nos últimos 5 jogos jogados pela equipe do Persepolis, ela perdeu uma, empatou 2 e venceu 2. Já dos 5 jogos disputados pela equipe do Al Nassr, ela venceu todas as suas 5 partidas. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Al Nassr e 2 vitórias para a equipe do Persepolis e um empate. Segundo o meu sistema de análise, há um pequeno favoritismo para a equipe do Persepolis vencer essa partida, apenas 42% para a vitória da equipe do Persepolis. Para o empate, vamos descartar, pois a possibilidade é bem menor, de 27%. Já para a vitória do Al Nassr é 31%. Podemos ver que a melhor campanha está sendo da equipe do Al Nassr. Então temos 2 opções para esse confronto. Podemos colocar uma dupla chance para o Al Nassr, que é vencer ou empatar, ou a melhor opção que acho, já que todos os confrontos entre elas saíram gol. Vamos de partida acima de 1,5. Pela Superliga da Sérvia, temos a equipe do Zelim Pančevo enfrentando a equipe do Vojvodina. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Zelim Pančevo, ela perdeu uma, empatou 3 e venceu 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vojvodina, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Os últimos 3 confrontos entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Vojvodina e um empate. Olhando para o confronto entre elas, todas as partidas saíram gols. Agora o meu sistema de análise me diz da seguinte maneira, que a equipe do Pančevo há 28% de vitória, um empate 29% e 43% para a vitória do Vojvodina. Vamos então da seguinte maneira para esse confronto. Vamos de fora. Vojvodina para vencer. Liga do Egito. Temos a equipe do Modern Sport enfrentando a equipe do Pirâmides. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Modern Sport, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Pirâmides, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Modern Sport é a 18ª colocada com 8 pontos ganhos. Já a equipe do Pirâmides é a 2ª colocada com 30 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve só apenas uma vitória para a equipe do Modern Sport e 4 vitórias para a equipe do Pirâmides. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Superliga da Turquia, temos a equipe do Rizenspor enfrentando a equipe do Galatasaray. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rizenspor, perdeu 3 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Galatasaray, perdeu 2 e venceu 3. Os últimos 5 confrontos entre elas, houve apenas uma vitória para a equipe do Rizenspor e 4 vitórias para a equipe do Galatasaray. Segundo o meu sistema de análise, para a vitória do Rizenspor é apenas 25%, um empate também 25%. Vemos que a porcentagem para Rizenspor vencer e empatar a partida é muito pequena, mas já para a equipe do Galatasaray vencer é de 50%. Então vamos de fora, Galatasaray para vencer. Copa da Suécia. Temos a equipe do Häcken enfrentando a equipe do Osteres. Nos últimos 5 confrontos disputados pela equipe do Osteres, ela venceu todas as suas 5 partidas. Já nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Häcken, perdeu 2 e venceu 3. Nos últimos 5 confrontos disputados entre elas, houve 4 vitórias para a equipe do Osteres e apenas uma vitória para a equipe do Häcken. Segundo meu sistema de análise,
a 64% de vitórias para a equipe do Hacken, 19% de empate e apenas 17% para a equipe do Osteres. Mas vemos que a equipe do Osteres não é uma equipe tão boba assim, então é melhor irmos de partida de gols. Vamos de partida acima de 2,5. Superliga da Dinamarca. Temos a equipe do Radars enfrentando a equipe do Copenhagen. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Radars, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Copenhagen, perdeu 3 e venceu 2. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Copenhagen e 2 empates. Mas presta atenção nesses últimos confrontos, todas as partidas entre elas saíram gols. Já o meu sistema de prognóstico mostra que para a equipe do Randers vencer é de 31%, o empate também é de 31%, e uma pequena porcentagem de vitória para a equipe do Copenhagen de 38%. Já que vimos que essas partidas, toda vez quando elas se encontram, sai bastante gols, vamos de partida acima de 2,5. Campeonato Israelense. Temos a equipe do Maccabi Haifa enfrentando a equipe do Hapoel Jerusalém. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Maccabi Haifa, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Já a equipe do Hapoel Jerusalém, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. A equipe do Maccabi Haifa é a terceira colocada do campeonato israelense com 42 pontos ganhos. Já a equipe do Hapoel Jerusalém é a nona colocada com 24 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre elas, houve 3 vitórias para a equipe do Maccabi Haifa, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Hapoel Jerusalém. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Maccabi Haifa para vencer. Championship, campeonato inglês da segunda divisão. Temos a equipe do Lens enfrentando a equipe do Sunderland. Os últimos 5 confrontos disputados pela equipe do Lens, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Já dos últimos 5 confrontos disputados pela equipe do Sunderland, empatou 2 e venceu 3. Os últimos 5 confrontos entre elas, houve 1 vitória para a equipe do Sunderland, 1 vitória para a equipe do Lens e 3 empates. O sistema de prognóstico informa que 58% é para a vitória do Lens, 29% empate e 13% para a vitória do Sunderland. Vamos de casa, Lens para vencer. La Liga, campeonato espanhol. Temos a equipe do Barcelona enfrentando a equipe do Rayo Vallecano. Nos últimos 5 confrontos pela Barcelona, empatou 1 e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rayo, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Nos últimos confrontos entre elas, houve 1 vitória para a equipe do Rayo, 2 do Barcelona e 3 empates. Meu sistema de prognóstico me diz que 65% é para a vitória do Barcelona, 19% de empate e 16% para a equipe do Rayo Vallecano vencer a partida. Então vamos de casa, Barcelona para vencer. Bilhete pronto com as seguintes sugestões: Persepolis vs Al Nassr, partida acima de 1,5. Maccabi vs Hapoel Jerusalém, casa, Maccabi Haifa para vencer. Modelo Sport vs Pirâmides, partida acima de 1,5. Isenpol vs Galatasaray, fora, Galatasaray para vencer. Barcelona vs Rayo Vallecano, casa, Barcelona para vencer.